Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje eu vou comentar sobre as ações da B3, vou fazer um comparativo aqui com o S&P, com a Nasdaq, tá? E também com o setor financeiro. E a gente vai mergulhar na minha tese macro até o dia 21 de setembro, então estamos no dia 14, temos algo a apostar até dia 21, vou comentar com vocês o que eu aposto, qual classe de ativo e por que a B3 se beneficia, tá? Então um papo mais otimista, lembrando que eu tenho ações da B3, então um papo de sócio torcedor aqui, tá? Disclaimer na tela já para vocês. Sempre, mas nesse vídeo aqui ainda mais porque eu tenho a B3 para Previdência. Bom, feito isso, pessoal, vamos começar com o conteúdo. O que eu trago para vocês? Esse gráfico, ele mostra a rentabilidade, o retorno sobre o investimento da B3, do índice financeiro da B3, da Bolsa, né, o IFNC, o S&P Futuro, que eu estou usando, e o Nasdaq Futuro também, certo? As três bolsas mais o índice financeiro aqui no Brasil. Bom, vamos lá. Qual que é o contexto? 13 de janeiro de 2022 até dia 14 de setembro do mesmo ano, que falo com vocês hoje, dia 14 de setembro de 2022. E a gente pode notar aqui, nitidamente, que a B3 dá um banho, tá? A B3 dá um banho aqui tanto no Nasdaq como no S&P. E o Ibovespa dá um banho tanto no Nasdaq quanto no S&P no ano, tá? Então é um ano o quê? Pró-inflação, não ainda recessão, que recessão todos caem, tá? Mas ainda não há recessão como grande trade. Por quê, pessoal? Porque nós temos, apesar do dólar se fortalecendo bastante, nós ainda temos essa dinâmica inflacionária, devido a políticas fiscais, devido à desglobalização, conflito geopolítico, Rússia, petróleo, tá? E por essas amarras macroeconômicas, a B3, o Brasil, em termos de ativos financeiros, ficaram e ainda estão, no meu ponto de vista, bem atraentes. Tá? Se a gente comparar, de repente, ao S&P e à Nasdaq. Tá? Então, nós temos classes de ativos aqui que são exportadoras de commodities, por exemplo, que ainda se tornam muito interessantes e atrativas e resilientes, para se dizer o mínimo. Tá? Então, nós tivemos toda aquela alta do primeiro trimestre do ano. Tá? Depois aí a gente teve nós tivemos um pouquinho de retração, tá? Assim como todo o globo, maio, junho. Tá? Estados Unidos caiu muito, nós aqui também caímos, então o Banco Central americano fazendo preço, tá? E naquele momento o petróleo, como o meu malvado favorito, fez com que uma das grandes nossas, que é a Petrobras, sofresse também, não ajudou muito a gente ser mais resiliente. Bom, políticas foram feitas, tira-se, a Petrobras hoje é neutra, tá? Dentre as oscilações do preço do barril do petróleo, depois de toda a PEC dos benefícios, neutralizou um pouquinho da Petrobras como o meu malvado favorito, e nós tivemos em julho, mas principalmente em agosto, o dólar como o meu malvado, o dólar fazendo muito preço negativo no mundo, DXY. Pois bem, a minha tese, pessoal, é que daqui em diante o dólar perde essa característica, tá? E que nós estamos no fim, mas ainda não terminamos, do trade de inflação, ou seja, vamos ter um pouquinho de inflação nas commodities. E quem vai ser o inflacionador das commodities? China. Tá? Eu acho que a China vai ter dados melhores para esse final de ano. Tá? Então nós estamos próximos do fim do trade de inflação, ou seja, trade de emergentes, comprar commodities, o mundo se defendendo via commodities e não via dólar. Tá? O mundo se defendeu via dólar muito nesse segundo tri e boa parte do terceiro tri. Agora eu acho que caminhando para o quarto trimestre, ou seja, pós setembro, nós temos ali muito do resquício das commodities e a derrocada, ou pelo menos um enfraquecimento do dólar, porque nós vamos ter finalmente, né, já dados econômicos frágeis, tá? Logo o Fed não vai precisar ser tão duro quanto será ainda em setembro, e talvez ali no máximo comecinho de outubro. Tá? Então é essa tese que eu tenho, portanto nós aqui Brasil somos atraentes sim, não na mesma intensidade que fomos lá em janeiro, por exemplo, até março, maio, até o estouro aí do conflito geopolítico, mas a gente é resiliente, sim. Então, tendo a acreditar que small caps, tá, devem sofrer um pouquinho em setembro, mas retornam em outubro, novembro, quando o Fed pivotar, quando dados econômicos americanos forem se enfraquecendo, tá? Curtíssimo espaço de tempo, setembrão, o que sobrou, commodities, bancos, setor financeiro. Tá? Serão os dois protagonistas, e aqui eu trago para vocês, tá? Que já são os protagonistas, mas eles caíram recentemente, vocês perceberam aqui, tá? Enquanto que o S&P e Nasdaq continuam a cair, nós já recuperamos. E eu acho que essa recuperação vai ter mais um solavanco, tá bom, pessoal? Vai ter sim,
mais um solavanco. Esse solavanco será muito beneficiado por commodities e setor financeiro. Tá? Então a B3 faz parte do setor financeiro. Espero ter deixado claro. Então o DXY, que é o malvadão, tá? Ele começa a ser o trade principal, ou seja, param de comprar petróleo, que era o trade principal do ano, de defesa da inflação, para começar a comprar a defesa da recessão. Tá? E foi o dólar, de junho até o momento atual, setembro. O que eu acho que vai acontecer em setembro, um topo duplo aqui. Tá? Não mais vai fazer novas máximas. E esse trade, esse dinheiro que vinha aqui no dólar, ele passa um pouquinho para as commodities, tá? Passa um pouquinho para as commodities. Se equilibra entre commodities e dólar para o ano de 2023 inteiro. Então perdeu o protagonismo o petróleo. Agora estamos, no meu ponto de vista, na minha opinião, a perder nesse mês de setembro, no máximo outubro, o trade do dólar. E aí a gente iguala. A gente fica com as condições macroeconômicas, e é o meu cenário base, laterais. Tá? Nem tanto dólar, nem tanto as commodities, petróleo, por exemplo. Tá? Nem tanto juros, nem tanto inflação. Tá? Nem tanto recessão, nem tanto crescimento. Ou seja, a gente passa por um período de neutralidade macroeconômica. A gente vai olhar para o micro, para as empresas que se destacam dentro da situação atual, porque os números, inflação, juros, commodities, não vão, câmbio, não vão oscilar muito. A gente vai passar por uma compressão de volatilidade. É isso que eu imagino. Todo mundo lateral, pessoal. E aí a gente vai começar 2023, muito provavelmente, olhando para o micro. Fundamento das companhias, balanço patrimonial, DRE de novo, e não mais para, poxa, essa aí é sensível à taxa de juros, agora é sensível ao PMI, ao CPI, ao lá. Não, a gente vai olhar mais para o umbigo, certo? Essa é a minha tese, pessoal. Então a gente tem para a B3 no mês de setembro interessante. Para o setor financeiro aqui no Brasil, até dezembro está muito bom. Tá? Política fiscal expansionista e a monetária contra dinheiro caro e pessoas empresas pedindo dinheiro. Então tem demanda pelo dinheiro caro, o que é bom, mais o final do ano que é aquecido. E para a B3 em si, ela é um destino para os grandes players que querem apostar em stock picking, querem comprar uma Vale, querem comprar uma Petrobras, querem comprar empresas do setor de commodities. Tá? A gente é um bom destino. Então acho que a B3 no curtíssimo prazo se beneficia, tá? Com isso. A renda variável vai se beneficiar ainda nesse final de ano, mas principalmente agora em setembro/outubro, porque nós temos esse trade de inflação voltando, tá? Deixando um pouquinho de lado o trade de recessão, já que dados econômicos americanos estão fortes, tá? Sugerindo uma inflação mais alta, ou seja, a demanda está forte ainda, tá? Então volta ao trade do começo do ano, agora é um suspiro, pessoal, por isso que eu estou otimista, estou com o setor financeiro como um todo, e a B3 é um bom destino para quem quer se proteger da inflação, porque temos Vale, temos Petro, temos empresas do setor exportador aqui, bem interessantes. Bom, feito isso, a gente vai para a B3, que é a última parte aqui do vídeo. Então, quais são os alvos aqui, né? Primeiro, eu estou monitorando as empresas que não estão nem na média dos vendedores, tá? No caso da B3 aqui, a média ponderada dos vendedores está por volta de 14,74, tá? E mais próximo da média dos compradores, do começo aqui da alta atual, 11,76. Então a B3 para mim, ela vai ficar dentro dessa indefinição de perda de força do dólar, tá? Que está por vir, pessoal, está por vir, na minha opinião, entre 11,96, 12,43 e aqui tem 12,70. Eu acho que esse ponto está em cima dos preços aqui, tá? Então ela vai ficar nessa região aqui para estourar entre 14,1 e 15,23. Então esse movimento, se eu fosse desenhar, eu imagino que a B3 vai fazer, por exemplo, bom, tá? Entre 14 e 15,23. Ou seja, a gente vai fazer o mesmo movimento de março, certo? O mesmo movimento de março, a gente vai repetir ele. Tá? Não tem um cenário base que ela vai ter facilidade e esse ano virá para os 16,96, para os 18,92, como era ali com os juros ainda subindo, mas pouco atrativo, pouco atraente. Tá? E as commodities subindo mais do que os juros. Então a B3 recebeu muito fluxo aqui. Eu não acho que ela vai já para lá. Vai demorar. Tá? Para além do primeiro tri de 2023, para além do primeiro semestre de 2023, muito provavelmente. Tá? Posso estar errado, os alvos estão aqui. O meu cenário base é esse aqui, ó, curtinho. A gente pipoca entre 15,23, 14,1, 11,96, 12,43. Certo, pessoal? Não é cenário base também perder mínima. Vir para 8,52. Né?
ela não perdeu as ações aqui, tecnicamente, o IFR de comprado, tudo bem, voltamos para os 50%, achamos fundo e estamos lateralizando próximo de 50%. Se voltar para os 50% aqui, é oportunidade, do meu ponto de vista. Temos, então, mais uma pequena, mas é uma janela de alta para esse ano. 14,1, 15,23. Certo, pessoal? Porque o meu contexto é março, e março está aqui, janeiro a março, rush natalino. Tá? Finalzinho do rally natalino. Começou aqui em novembro, pum, estourou em dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então é esse contexto aqui que é o meu alvo. Por volta dos 14,1, 15,23. Beleza, pessoal? É isso. Então, uma atualização da B3 com um pitaco aqui do que eu imagino de alocação de recurso. Vejo que os emergentes serão destino, tá, do dinheiro. Curto, espaço de tempo bem curtinho ali, setembro, outubro. Porque aí, quando começar a esfriar dados econômicos americanos, a gente vai olhar para a China. Para não ser aquele trade de recessão. Se a China crescer, mantém commodities, mantém o trade de emergentes. Mas não está parecendo que a China vai crescer o suficiente para levar a gente junto. Então, aí sim, lá em outubro, tudo deve arrefecer. Tá? A gente perde esse alvo dos 14, deve ter tocado os alvos do 14, por exemplo, na B3, ou os dos 15, 23, e a gente perde vol. A gente passa um Natal, muito provavelmente, tá? Chinfrim, sem muito dado, sem muita vol, tá? Eu acho que a vol está por vir, está próxima, e essa janela que eu quero compartilhar com vocês aqui. Grande abraço. Tchau, tchau.